Amém. Boa noite a todas, boa noite a todos. E essa semana, hoje em particular, eu assisti uma notícia que creio que todos nós assistimos. Uma tempestade de areia na China. E nessa tempestade de areia, ela se levanta e invade a cidade, porque essa cidade está perto do deserto. Então, aquele vento trouxe toda a areia do deserto para dentro de uma cidade repentinamente. E a reportagem mostrava os guardas do trânsito estavam tentando ajudar os carros a saírem imediatamente, evadirem daquele local. Acredito que muita gente deve ter assistido essa reportagem hoje ainda várias vezes, em vários canais, elas passaram. Isso mostra exatamente o que acontece ali naquela cidade, pode acontecer na nossa vida, né? Repentinamente se levanta uma situação que parece inacreditável, mas ela invade, toma a gente, o nosso local, as nossas coisas, e mais ou menos isso aconteceu lá na cidade de Israel, no tempo de Jesus. Jesus está no final do seu ministério, no último ano, nos últimos momentos, e ele está indo para Jerusalém, ele será exaltado, ele será honrado por aquele mesmo povo que mais tarde vai crucificá-lo. Mas esse povo está animado com os milagres, com as coisas que Jesus está fazendo, tudo percorria a cidade, tudo que Jesus estava fazendo de bom. Por quê? Porque a cidade e aquele tempo, Israel estava subjugada aos romanos. Logo, até quem tinha algum dinheiro, quem tinha alguma posição, também enfraqueceu, porque tinha que tributar muito para o governo romano, para o Império Romano. Então, era um momento em que muitas pessoas ficaram desfavorecidas. Na cidade de Jericó, uma cidade que está no caminho para quem vai para Jerusalém, porque Jesus está indo com uma multidão para Jerusalém, entrar e triunfar. E ele está indo nessa entrada triunfal, naquele momento, ele está indo exatamente na condição de quem cumpre a palavra de Deus. O livro de Zacarias, no capítulo 9, verso 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, que é Jerusalém. Exulta, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa é a profecia. Então, quem estava esperando um rei que viesse em carros e cavalos, essa pessoa não conhecia a profecia, não conhecia a palavra de Deus. Mas em Jericó, uma cidade que havia até escola de profetas há muitos anos atrás, porque Elias, inclusive, visitou essa cidade e a escola de profetas. Nesse lugar, deveria-se saber claramente que Jesus, o Messias, ele era da raiz de Davi, porque todo bom judeu praticante conhece, e também saberia que ele viria de forma humilde, mas ele entraria em triunfo. E Jesus estava assim, passando pelo caminho, indo em Jerusalém. E a Bíblia diz, ali no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso de 46 a 52, diz que no caminho existia ali um cego, o cego Bartimeu. E esse cego não é à toa que se chama Bartimeu. A Bíblia diz que é Bartimeu. Bartimeu em hebraico significa filho de Timeu. Bar é filho, Timeu significa homem honrado. Então, Bartimeu, ele era filho de um homem honrado. Mas veja a que ponto ele chegou. Ele está sentado no caminho com uma capa e está na mendicância. Ele era um mendigo. Ele estava vivendo daquilo que era possível, porque ele era cego. E cego, numa situação dessa, é uma situação de desprestígio. Ele vive daquilo que as pessoas oferecem. Mas sabe onde ele está? Ele está à porta da cidade, ele está no caminho. E ele está no lugar certo, porque Jesus está passando. Como é importante nós
sermos levados ao lugar certo, para que o Senhor nos atinja. E a Bíblia diz que qualquer lugar, Deus é onipresente, é o lugar certo, porque Deus é suficiente para nos ver e nos atingir. E esse homem estava literalmente no momento em que Jesus ia para a sua exaltação. Jesus teve momentos em que as pessoas o desafiaram, não o acreditaram, mas esse é um momento muito particular em que o povo está reconhecendo. Jesus podia se perder, não é? Com elogios, ele podia se perder entre situações de agrados, mas Jesus está fixo, ele tem a sua atenção muito clara na missão que Deus deu a ele. E ele sabe que em breve ele vai falecer. Nesse mesmo livro, um capítulo antes, uns versos antes, você vê Jesus instruindo seus discípulos, falando e se despedindo, avisando que ele morre, mas ele vai ressuscitar. Então, Jesus não se deslumbra com sucesso, com elogios, com reconhecimentos, porque Jesus ainda tem uma missão difícil. Ele será crucificado e abandonado. Mas enquanto ele está no momento auge, ele, passando pelo caminho, vê esse cego. E os olhos de Jesus são atentos o suficiente para, no meio da gritaria, do barulho, ele escutar o cego Bartimeu dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico diz que muita gente diz para ele ficar quieto, não é? Que ele não fizesse isso, ou seja, não desse atenção, mas Jesus insiste. A Bíblia diz que Jesus para. Olha que interessante. Jesus vinha caminhando bem, mas nada tira Jesus, nada tira Deus da sua prioridade, que é nos amar e nos socorrer. A prioridade de Deus na nossa vida é que nós tenhamos equilíbrio, que nós estejamos em posição de equilíbrio para percebê-lo, para honrá-lo, para testemunhar da sua bênção na nossa vida. Então, foi isso que ele fez. Ele para e ele dá atenção a Bartimeu. Como é que ele faz isso? Ele diz que trouxessem esse homem. E, imediatamente, aquela mesma multidão que dizia: não se preocupa mais com isso, deixa isso para lá, não grite, não grite. Aquela mesma multidão agora, ela precisa ir lá pegar e obedecer o que Jesus falou. Pegue Bartimeu e traga aqui. E alguém vai até lá e traz. Mas eles fazem um comentário: anima-te, levanta-te, o mestre quer te ver. E ele se levanta. E ele vai até Jesus. E quando ele vai, porque ele é cego, ele vai levado por alguém até Jesus, e Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Mas parecia uma pergunta tão óbvia, né? Por quê? Porque um cego diante de Jesus, que faz muitos milagres, parecia óbvio, até porque Jesus já tinha feito outros milagres com cegos. Mas Jesus para perguntar: o que queres que te faça? E esse cego responde. Mas até que ele saia do lugar e chegue para ter essa conversa com Jesus, o texto bíblico diz que ele saltou, ele se levantou animadamente. Olha que interessante. Esse homem sem perspectiva, que está ali só mendigando, esse homem agora, ele, quando escuta que o mestre mandou vê-lo, ele está pronto para sair da sua situação e assumir a posição de quem vai estar próximo a Jesus, próximo ao Rei Jesus, ao Messias. E Jesus pergunta: o que queres que te faça? E ele diz rapidamente: mestre, que eu tenha visão, que eu enxergue. E aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo, imediatamente, ele recupera a visão. E esse homem, imediatamente, vai pelo caminho. Mas o interessante é que Jesus o notou, e ele dizendo: mestre, tem misericórdia de mim. A frase dele de exaltação, no meio daquela multidão, foi ouvida. Mas também o pedido dele, individualmente, diante de Jesus,
foi atendido. Que interessante. Um homem que podia estar reclamando, podia estar dizendo, tem uma multidão atrás dele e ninguém para aqui para me jogar a moedinha. Ele podia estar reclamando, porque a lei era muito clara. Pessoas, lá em Levítico 25 diz isso, pessoas que estão, se o teu irmão está numa posição desfavorecida, trate-o como um estrangeiro, trate-o como um forasteiro, ou seja, cuide, ampare. E se ele estava ali do lado de fora, no caminho, é porque do lado de dentro, essa posição não aconteceu. E mais, por que ele ainda estava nessa posição se a ordem bíblica, a ordem da palavra de Deus que o povo judeu segue, é de cuidar do desfavorecido, do decaído, diz uma versão bíblica de Levíticos 25. Mas Jesus dá a mão para ele, Jesus manda buscar, Jesus escuta a sua exaltação, a sua adoração e o seu reconhecimento. Esse cego, ele usou o termo correto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia adorar corretamente. Ele era um homem que era filho de um homem honrado, que estava na posição de desonra, ou seja, de humilhação. Mas ele conhecia bem a palavra e reconheceu. Veja, sem nenhuma visão, cego, ele reconheceu o momento exato em que Deus se apresenta, indo para Jerusalém no jumentinho, como diz a palavra. Ele reconheceu a palavra, e diante da palavra, ele se colocou diante da bênção. Como é importante nós adorarmos a Deus, porque Deus está nos observando. Como é importante nós adorarmos segundo a sua palavra, conhecermos a sua palavra, ainda que as pessoas não nos tratem como conhecendo a palavra. O importante é que se alguém te recusa, alguém não te atende, alguém não te socorre, olhe para Cristo, continue adorando a Deus, continue olhando para a palavra, porque Deus é fiel e justo para cumprir. E foi o que aconteceu. Jesus chegou ali não com uma tropa, com socorro para ele, com promessas de medicações. Jesus chegou com a solução. E a solução foi dada. E ele estava pronto para receber a solução. E se ele estivesse recusando? É mais um que está no meio aí desse barulho, essa multidão ainda me incomoda aqui, pode até me atropelar aqui. Ele não estava com a boca cheia da murmuração. Ele estava com a palavra certa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse a árvore genealógica de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é o Messias. Só se diz filho de Davi quem é o Messias. Ele está dizendo, eu sei que ele é ungido. E quem diz essa frase bem conhece o livro de Isaías, no capítulo 61. O todo judeu, e Jesus, inclusive, no templo, teve essa oportunidade de ler Isaías 61, e eu vou ler aqui o que diz essa palavra. Quando a gente está diante do filho de Davi, quando a gente tem a oportunidade de reconhecer o Messias, nós podemos ficar tranquilos, porque nós estamos diante desse texto que eu vou ler agora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando sabemos quem é o Messias, sabemos também qual é a sua capacidade. Se Jesus é o Messias, é bom que você conheça qual é a capacidade de Jesus. E isso a palavra de Deus diz claramente, que o Espírito de Deus em Jesus na terra estava disponível para fazer. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, vivo está.
Então, esse espírito e essa capacidade, ela está disponível hoje, mas é a todo aquele que crer com o coração e que confessa Jesus como único Senhor e Salvador. Portanto, nós podemos ver que esse homem estava com o coração pronto. Esse homem reconheceu e ele confessou. Mas Jesus dá oportunidade a ele, pergunta: que queres que eu te faça? Ele se expressa. Então, pode parecer um pouco estranho você dizer assim, mas eu já falei isso para Deus, da minha necessidade. Eu já disse para Deus o que é que eu tenho necessidade. Mas Jesus tem paciência. Ele para tudo para nos ouvir. Então, mesmo que você esteja adorando ao Senhor, não perca o bom hábito e coloque diante de Deus a sua necessidade. Porque tem algumas pessoas que dizem, eu não vou incomodar a Deus. Não vou incomodar a Deus. Deus tem muita coisa para fazer. Só vou agradecer. Não. Agradeça, mas coloque-se diante de Deus, porque quem tem intimidade, quem é filho, ele não incomoda. Ele estabelece relação com Deus. Então, o Filho de Deus é assim. E a Bíblia diz que esse homem estava pronto, tão pronto que ele recebe imediatamente. Mas a palavra de Deus também nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando esse homem se expressa diante de Deus, ele coloca com fé. Ele não pede uma moedinha, duas, o Senhor me leve junto com essa multidão só para eu ir e participar lá do evento, do momento da sua entrada em Jerusalém. Não. Ele sabe qual é a prioridade dele. A prioridade dele era tão grande que ele joga fora a sua capa. A capa é um elemento básico para aquela região, que também faz muito frio. Então, ele tinha uma capa, mas ele nem faz questão da sua capa. Ele agora não precisa mais da sua capa. Ele tem pressa. Sabe por quê? Porque ele podia não ter visão, mas a boca desse homem funcionava muito bem. Os pés também funcionavam muito bem. E agora ele tinha uma pessoa que poderia conduzi-lo a Jesus. E ele estava pronto para se entregar. Muitas vezes a gente fica entristecido porque perdeu alguma coisa, né? Porque teve falência de outras, porque não nos trataram como deveria. Não olhe para isso, olhe para o que lhe resta, porque pelo que você tem, o talento que você tem, o interior que Deus deixou dentro de você, o dom, o talento, a habilidade que você tem. Por quê? Porque se Deus está, ele é Deus de multiplicação. A Bíblia diz que Jesus, em ocasião, diante de multidão necessitada, há poucos pães e poucos peixes, foi o suficiente para Jesus multiplicar. Então, o que restou, o que você tem, não lamente o que você não tem. Agradeça pelo que tem, porque com a mão de Jesus, você será multiplicado. Esse homem só precisava estar diante de Deus, só precisava estar diante de Jesus, porque Jesus é Deus na terra. Então, nosso Deus hoje, ele deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar, para nos levar. E hoje Deus está falando com você. Está dizendo a você, anime-se, levante-se. Não importa se a multidão está passando e manda você calar. Jesus dá atenção a você e ele quer a objetividade para que você receba aquilo que é necessário. Mas ele também não é um doador de presentes, como o pessoal fala aí, né, do Papai Noel. Não, ele é Pai. Ele é aquele Senhor que sabe nos entregar aquilo que nos faz bem. Por isso ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, lá no livro de João, ele diz, no nome de Jesus será concedido. Então é preciso conhecer a vontade de Deus. Esse homem conhecia a palavra de Deus, ele reconheceu o exato momento em que a profecia se cumpria, e ele sabia exatamente que se estava cumprindo essa profecia, era o Messias e era filho da família de Davi, portanto, era o Messias, o Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o enviado. Será que nós sabemos exatamente aquilo que nesse tempo, hoje, Deus está fazendo na nossa vida? Será que nós percebemos o que a palavra de Deus diz que está acontecendo hoje na minha vida, na sua e na do mundo? Será que nós sabemos exatamente como orar? Temos essa oportunidade.
quando lemos a palavra, quando abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos guie. E eu quero dar uma sugestão. Quando você orar, ore dizendo ao Senhor que Ele guie a sua mente a pedir aquilo que convém, aquilo que o Senhor quer fazer, porque Ele concederá aquilo que é segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é o testamento dEle. A vontade dEle é a palavra de Deus. Né? Tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ambos são a vontade dEle. Ambos completam a palavra de Deus. Então, eu quero orar por você e por todo aquele que hoje está nessa condição, não está percebendo, está vendo apenas a sua tempestade de areia, mas Deus está vendo cada grão de areia, nada passa desapercebido. E o nosso Deus, ele tem livramento, e o nosso Deus já deixou na nossa mão aquilo que nós podemos suportar, diz a palavra de Deus. E eu quero orar para que você perceba que você é um filho honrado, que pode ou não estar numa posição agradável, mas o Mestre, o nosso Deus, ele está escutando e ele quer te atender, mas precisamos perceber e estar com a esperança que esse homem tinha. Esse cego tinha esperança ao ver, ao ouvir e a perceber o movimento. Que você não deixe essa esperança sair da sua frente, porque Deus é fiel e justo, e Ele honra a sua palavra. Mas será que nós somos filhos honrados? Será que nós estamos guardando a honra de Deus na nossa vida? Será que nós estamos honrando o nome de filho de Deus a cada dia? Será que a nossa boca está nos traindo? Ou será que a nossa visão está tão fechada que a gente não percebe com os ouvidos, com o coração cheio de esperança? Pois eu quero te dizer que Deus hoje quer avivar o seu coração. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar hoje a nossa vida, o nosso coração. Te pedir que, como esse cego na nossa vida, saibamos dar prioridade, reconheçamos bem os momentos, as oportunidades que surgem na nossa vida, que o nosso coração esteja pronto para a oportunidade que o Senhor vai colocar na nossa frente, que nós saibamos, Senhor, ter a agilidade, a disposição e caminhar em direção ao teu chamado. Por isso, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós ainda temos, e o que não temos, supre-nos, Senhor, como esse cego, cura-nos, Senhor, abre a nossa visão, a visão da criatividade, da esperança, da oportunidade, a visão de que o Senhor é Deus do impossível. E é isso que nós queremos te apresentar, Senhor. Olha para a nossa vida, olha para a nossa terra, olha para a nossa casa, Senhor. Faz o teu milagre, porque nós contamos com o Senhor única e exclusivamente. Senhor, que nós não fiquemos apegados a nada daquilo que hoje nos limita, mas que nós fiquemos apegados à tua palavra, em nome de Jesus, que nós fiquemos apegados a tudo que o Senhor diz. Ensina-nos e dá-nos gosto de ler as tuas promessas, as tuas profecias, e com teu Espírito compreendê-la, para que a nossa esperança seja acesa. Assim nós oramos, e nós já te agradecemos, porque tu és o Deus que nos escuta, tu és o Deus que nos percebe, e que no meio de tantas vozes, com tantos clamores, corações tão sofridos, Senhor, o Senhor escuta qual é o nosso sofrimento. Quantas vezes a gente acha que o Senhor não vai nos ouvir porque tem tanta gente pior morrendo de Covid, e uma coisa pequena não deve ser a prioridade, mas nós hoje nos colocamos diante de Ti tudo, desde as coisas grandes aos nossos olhos como as pequenas, porque o Senhor se interessa por tudo. O Senhor é o Deus que nos ama. Então, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, quando nós não estamos na posição, nem com os pensamentos e nem com as palavras adequadas. E muito obrigada, Senhor, porque Tu tens a fidelidade para nos levantar todos os dias. A Tua luz, a Tua visão, o Teu entendimento nos faz caminhar. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Esse homem, o cego da história, ele se levantou.
Ele seguiu Jesus e foi em direção a Jerusalém e assistiu o espetáculo daquela profecia se cumprindo. Deus também quer que você usufrua, que você seja testemunho da evidência do poder dele nessa terra. Deus abençoe você.